Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com todos. Meus irmãos, vocês creem? Você crê? Crê no Evangelho? Será que nós somos pessoas de grande fé? Ou será que somos pessoas de pequena fé? Eu assisti um filme há pouco, baseado numa história real, chamado Inexplicável. Uma história de superação, o subtítulo. É a história de um menino que tinha um tumor maligno no cérebro, fez a cirurgia para remover esse tumor e, após a cirurgia, contraiu meningite bacteriana e foi desenganado pelos médicos. Ele entrou em coma e não teria mais salvação. Sua família era católica, interessante, um filme nacional, religioso, católico, mas bacana. A história, quando é baseado em fatos reais, já metade da chance de eu assisti-lo. Sua família era católica, sua mãe de muita oração, seu pai era um ateu, um cético e zombador da religião e que, com toda essa situação de ver seu filho morrendo, ficou mais endurecido. Mas todo o drama acaba conduzindo ele à fé. Afinal, Deus ouviu a oração da família, curou o menino, apesar de que ficou uma sequela. Mas no filme, eu estou falando isso por causa de uma frase de um médico para o pai desse menino quando ainda estava endurecido e não cria que Deus poderia agir. E o médico disse para ele: não acreditar é tão louco quanto acreditar. Não acreditar é tão louco quanto acreditar. Na última oportunidade, nós vimos o milagre de Jesus andando sobre as águas, só que nós paramos no meio da sua narrativa, focalizando só uma parte da história. E hoje nós não vamos terminar essa história, nós vamos, ali onde nós paramos, fazer um parênteses no meio dessa história. E eu gostaria de lembrar aos irmãos aquela lição de tantos e tantos grandes homens de Deus, entre eles Lloyd Jones, Spurgeon, Calvino, que afirmaram que os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, eles tinham também a intenção de serem parábolas. E esse milagre que nós vamos ver é uma parábola para nós, para o nosso aprendizado. Para não ser acusado de quebrar o 8º mandamento, né? Não furtarás, eu preciso dizer que eu utilizei muito de uma pregação de Charles Spurgeon como base para esta mensagem. Quando eu ali, vendo a situação da nossa comunidade, dos irmãos, eu pensei e fui tocado pela pregação e pensei, eu preciso compartilhar algumas coisas desta mensagem com os irmãos. Dito isso, avancemos então para a leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: logo em seguida, Jesus mandou os seus discípulos embarcar e que fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era fustigado, sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, na 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, coragem, eu sou, não tenham medo. Pedro respondeu-lhe dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir por cima das águas até onde estás. Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas, vendo e sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. E gritou dizendo: Senhor, salva-me.
Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eles subiram no barco, o vento cessou. Então aqueles que estavam no barco vieram e adoraram a Jesus, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça comigo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome em qual nós rogamos a Ti, que Tu nos auxilie com Teu Santo Espírito nesta manhã. E mais uma vez sejamos guiados pela Tua destra, sobre a Tua palavra, para que aprendamos mais de Ti, para que sejamos confrontados nas nossas fraquezas, debilidades e necessidades, para que sejamos despertados, admoestados, exortados, renascidos com fé, esperança e segurança no Teu poder, na Tua glória, na Tua fidelidade, diante das nossas dificuldades e vicissitudes. Senhor, tem compaixão de mim e que eu fique por trás da Tua palavra e que as minhas debilidades não atrapalhem, que nada possa nos atrapalhar, que os nossos corações estejam abertos, dilatados e que Teu Santo Espírito trabalhe, glorificando o nome do Teu Filho em nosso meio. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração e por isso, sabendo que essa é a Tua vontade, nós Te agradecemos. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje tem, para os cristãos, como objetivo admoestar os temerosos à perseverança, exortar os cansados à confiança e consolar os fracos com segurança. Eu espero também, com o auxílio do Espírito Santo, que ele desperte a fé naqueles que ainda não creem e venham ouvir esta mensagem, talvez algum dos senhores. Nós conheceremos hoje o Senhor pequena fé e nós veremos que a sua fé fraquejou porque ele perdeu a perspectiva correta, tanto nas circunstâncias temporais quanto nas espirituais. E ao final nós faremos algumas aplicações. Primeiro vejamos o contexto dessa história e o que nós já vimos a respeito deste milagre. Veja, antes de despedir aquela multidão que, juntando os relatos dos outros evangelhos, queriam coroar Jesus como rei à força diante do milagre da multiplicação dos pães, Jesus ele ordenou aos seus discípulos que fossem de barco à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões e depois ele queria um tempo para orar, subir a um monte que havia ali e orar. Os discípulos não conseguiram atravessar o mar porque uma tempestade os atingiu. Decorridos um bom tempo, já ao final da madrugada, o nosso Senhor vai até eles sobre as águas. E eles pensaram, com medo, cansados, que Jesus fosse um fantasma. Ele então lhes diz: "Tende bom ânimo", e se revela como Deus. "Tende bom ânimo, eu sou. Não tenham medo. Eu sou", um nome que aponta para a revelação do nome santo de Deus, Yahvé. Na última oportunidade, nós aprendemos então que obedecer à vontade divina não nos isenta das aflições e que a aparente demora do socorro não significa que fomos abandonados por Deus e que muitas vezes o obedecendo, exatamente por obedecer, nós somos levados a aflições. Aprendemos que Jesus é o Rei soberano que tem total autoridade sobre os eventos naturais, sobre as pessoas e sobre as aflições que estas pessoas passam. Aprendemos ainda que ele é um intercessor que nunca deixou de orar pelo seu povo, nem mesmo nesse episódio, onde ele estava sobre o monte orando e Marcos nos diz que ele avistava os discípulos no barco, sofrendo no meio da tempestade. Veja, somente
Mateus, ele registrou este pedido de Pedro para ir até Jesus. Quando autorizado, ele foi, mas assustado com o vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele se desespera, mas quando se desespera, ele grita por socorro, pelo socorro do Senhor que o resgata. Ao resgatá-lo, Jesus então pergunta: homem de pequena fé, por que duvidaste? Observem que somente após eles retornarem ao barco é que o vento e a tempestade cessaram. Até então, o vento e a tempestade continuavam de pano de fundo. Esse milagre fez com que os seus discípulos o adorassem e confessassem que ele era o Filho de Deus. Mas aqui nessa história nós conhecemos o Senhor pequena fé. A expressão homem de pequena fé, do verso 31, no original é uma palavra só. Oligopistos. Uma palavra só. É como se Jesus estivesse usando essa palavra para se referir a Pedro, como no exército, os de patente superior se dirigem para os recrutas como o conscrito, né? Como às vezes a gente fala, brinca com algum apelido, uma palavra só. Jesus, ele estava dizendo para Pedro, não exatamente homem de pequena fé, porque duvidastes. Ele estava dizendo, ô pequena fé, por que você duvidou? Ele está dizendo isso para nós essa manhã também. Ô pequena fé, por que nós temos duvidado? Esse termo é um adjetivo que descreve alguém que tem fé, mas que carece de confiança, que duvida não confiando plenamente em Deus. Agora, observe o seguinte, não é uma acusação de descrença ou de incredulidade. Aí tem uma partícula, apistos, incrédulo. Não é isso. Mas uma repreensão corretiva àqueles que já creem, que de fato creem, mas que ainda lutam com dúvidas. E aí nós lembramos do pai daquele menino na frente de Jesus que diz, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. O que parece uma contradição, mas na realidade é uma descrição do que nós vivemos constantemente. Jesus utilizou esta expressão, pequena fé, em várias situações e sempre se dirigindo aos crentes, jamais aos ímpios, sendo então uma exortação à maturidade, ao crescimento em confiança em Deus. Um puxãozinho de orelha. Veja que se não é dirigido a quem é descrente, é a quem tem fé. E exatamente porque tem fé, mas tem pouca, é que o Senhor adverte. Na obra O Peregrino, o puritano John Bunyan, ele colocou um personagem que tem esse nome, pouca fé, de quem se disse, tinha pouca fé, mas a fé que tinha era verdadeira. E glória a Deus por isso. Nós somos salvos pela fé, e basta uma pequena fé verdadeira para nós sermos unidos a Cristo. Agora, qual é o problema de ser um senhor pequena fé? Qual é o problema do senhor pequena fé nessa história? É que apesar de ser salvo, a sua vida, ela é assolada pelas aflições numa escala muito maior do que precisava ser. Veja, todos passaremos por aflições, mas o senhor pequena fé sofre com elas numa escala maior. Porque além dessas aflições, há ainda o peso das dúvidas, o peso da incerteza. Então, este homem ele é facilmente abalado pelas circunstâncias. Ele tem o seu coração cheio de ansiedade, de incerteza, e os seus problemas são um fardo para ele. E esse fardo, muitas vezes, o afunda em muitas situações. Todos nós conhecemos um senhor pequena fé. Talvez vemos um cada vez que vamos escovar o dente na frente
de nós no espelho. Porque todos nós, em algum momento, vacilamos em nossa fé. Muitos dos senhores, talvez todos que me ouvem aqui, têm convivido com dúvidas, com medo ou com ambos. Ninguém terá uma fé perfeita deste lado da eternidade. Então, aprendemos que mesmo os homens de grande fé, muitas vezes, também sofrem com dúvidas. Pedro, por exemplo. Pedro era um homem de grande fé. Veja, no capítulo 16 nós vamos ver que é ele quem primeiro afirmou que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Ele andou sobre as águas. Nenhum outro andou. Mas em algum momento ele duvidou. Veja, a fé, meus irmãos, não é um salto no escuro, não é uma crendice, mas a fé, como nós lemos em Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas que são fatos, porque se esperam. Nós cremos naquilo que foi revelado e prometido e registrado nas Escrituras por aquele que não pode mentir. A nossa fé é baseada na promessa daquele que, não tendo ninguém superior para jurar, jurou por si mesmo. Como se Deus precisasse disso. Mas dada a nossa fraqueza de fé, Ele o fez. Assim, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: por que nós duvidamos? Deus alguma vez deu alguma razão para algum de nós duvidar dele? Alguma vez Deus falhou com algum de nós? Dando então um ensejo para, olha, não sei, né? Já teve aquela vez. Vejamos as causas que levam à dúvida. O meu segundo ponto é o senhor pequena fé e as circunstâncias temporais. Ele duvidou porque ele perdeu a perspectiva. Veja, nós peregrinamos neste vale de lágrimas, passando por inúmeras aflições. A fé que salva, ela também nos ajuda, ela nos fortalece nas dificuldades, trazendo esperança para passarmos por essas dificuldades, sabendo que elas são passageiras, leve e momentânea, e que há algo melhor do outro lado delas. Contudo, a fé não nos isenta destas dificuldades. E é em meio a tribulações que nós herdaremos o reino. Em vários momentos, durante essa peregrinação, nós temos a nossa fé enfraquecida e começamos a temer e ter dúvidas. E nós precisamos saber, entender qual é a razão disso para lutar contra isso. Por que Pedro duvidou? Por duas razões. E essas duas razões serão, bem dizer, o nosso refrão nesta manhã. A primeira razão é porque ele deu mais atenção do que deveria dar às causas secundárias. E depois, a segunda razão, como consequência dessa, é que ele deu menos atenção do que deveria dar à causa principal. E é isso que nós fazemos constantemente. Deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para os problemas. Quando Pedro começou a caminhar, ele tinha os olhos fechados para o vento, para as ondas, mantendo os seus olhos no Senhor. Ele pediu para ir até o Senhor, olhou para o Senhor, ouviu a voz do Senhor e andou na direção do Senhor. Nesse tempo, enquanto seus olhos estavam em Cristo, ele não afundou. Mas no exato momento em que ele tirou os olhos do Senhor e olhou para o lado e olhou para as ondas e sentiu o vento, ele afundou. Nesse exato momento ele começou a ter dúvidas. E tendo dúvidas, afundou. Pedro duvidou porque olhou para as causas secundárias. E esse também é o motivo porque nós duvidamos, irmãos. Qual é a razão do nosso desânimo? Qual é a razão das nossas preocupações?
Muitos dos senhores vão dizer, porque eu nunca vivi nada como eu estou vivendo na minha vida. Eu nunca vivi nada assim, está tudo dando errado. Outros vão dizer, perdi a minha casa, perdi meu trabalho, perdi a minha saúde, perdi a minha segurança. Algum outro pode dizer, eu perdi a minha esposa, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu filho, eu perdi a minha filha. Eles foram embora, não falam mais comigo, ou eles foram levados pelo Senhor, ou no caso do esposo, da esposa, ou morreram, ou se divorciaram, mas abandonaram, saíram. É como se tudo que eu tivesse de bom esteja fugindo de mim, pode dizer alguém. Outro pode dizer, a empresa que eu abri não está dando lucro, o cargo que eu assumi não rendeu o salário prometido, ou o trabalho da promoção que eu assumi é muito pior do que eu imaginava, ou ainda, eu não me sinto capacitado para esse cargo, para essa função. Talvez outro diga, meus filhos estão crescendo e eu não estou conseguindo educá-los no caminho do Senhor. Os meus filhos têm imitado o mundo. Todas essas coisas são difíceis, são realmente difíceis. Contudo, meus irmãos, elas se tornam insuportáveis se nós ficarmos olhando para elas. Nós perdemos a perspectiva correta, deixando de olhar para Cristo. E isso tem influência. Porque no momento que nós tiramos os olhos do Senhor e olhamos para os problemas, nós começamos a ter dificuldades para olhar novamente para o Senhor. Será que nós não temos pensado menos em Cristo do que antes? Será que as dificuldades não têm ocupado maior espaço na nossa mente, nos nossos corações, nas nossas línguas, do que a glória, a graça, o amor, a bondade, a fidelidade do nosso Senhor e Salvador? Quando começamos a olhar, falar e pensar em como resolver as nossas dificuldades, nós acabamos nos afastando do Senhor. É uma independência maldita, que é a herança do Éden. Nós deixamos de dizer a Ele, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu és todo poderoso, a solução está em Ti, eu entrego e confio em Ti, eu entrego essa dificuldade para Ti, e em Ti eu descansarei. Em Ti eu descansarei. Nós cantamos o Salmo 3, muito bem colocado. Fecho os meus olhos e adormeço. Os problemas estão, as ondas estão lá, o vento está forte, está estourando na nossa cara, talvez estejamos afundando, mas colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos, porque confiamos no Senhor. Mas deixamos de fazer isso. E trazemos essa água dessa tempestade para a nossa cama. E como Davi diz em outros salmos, molhamos o nosso leito com as nossas lágrimas. Pensando, fazendo contas, fazendo planos, contas que não fecham, como se fosse adiantar alguma coisa. Será que o Todo-Poderoso não é capaz de nos auxiliar, meus irmãos? Nós olhamos mais para as dificuldades que nos assolam do que Jesus que nos consola. Nós olhamos mais para as pessoas que nos machucam do que para o Senhor que nos protege e nos ampara e nos acolhe. Nós olhamos mais para as situações que fogem do nosso controle do que para o Senhor que tem controle sobre todas as coisas. Que miséria! O senhor pequena fé, em segundo lugar, ele duvidou porque ele esqueceu que era servo de Cristo. A nossa condição, meus irmãos, é semelhante à condição de Pedro, porque nós também somos servos de Jesus Cristo. Como nós vimos na primeira mensagem, os discípulos, obedecendo a Jesus,
no meio daquele mar, no meio daquela tempestade, eles estavam exatamente aonde Jesus queria que eles estivessem. Ele mesmo mandou eles para lá. E ele sabia dessa tempestade. Não pegou de surpresa. Nós não somos teólogos relacionais. Não, essa catástrofe pegou o nosso Deus de surpresa e ele chora. Não, ele é soberano, ele controla, ele sabia e ele enviou os discípulos. Eles estavam exatamente aonde ele queria. E não foi diferente com Pedro. Quando Jesus se aproximou, Pedro, ele pediu para ir ao seu encontro. Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz o quê? Fique aí, é perigoso. Não, ele disse, vem. Vem. E quando autorizado, Pedro foi. Note, nós conhecemos Pedro. Pedro é impulsivo. Mas nesse momento ele não se atirou na água. Ele não agiu sem Jesus autorizar. Veja, nós estamos, meus irmãos, exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos. As nossas dificuldades e aflições, elas não são trazidas pelo vento, elas não brotam do chão. Tudo aquilo que nós passamos foi enviado pelo nosso Deus. Dito diferente, nada daquilo que nós vivemos está fora da sua vontade soberana. Por mais difícil que seja, você está passando o que está passando, e por mais difícil que seja dizer isso, conhecendo a nossa realidade. Lembremos de Jó. Jó é o nosso paradigma sobre alguém estar no centro da vontade de Deus e assolado até a beira da morte, perdendo tudo. Nós precisamos crer, meus irmãos, precisamos entender e crer que a dose da dificuldade, das tentações e das aflições que nós passamos também está sob o controle de Deus. Não é só as aflições, mas a quantidade que chega e atinge também está no controle dele. Não somos tentados além da nossa capacidade, nos diz as Escrituras. Não há uma única gota de dificuldade a mais no cálice que nós estamos bebendo. Deus não erra a dose. O nosso fardo foi pesado primeiro por Ele, para depois ser dado para nós carregarmos. Nós estamos passando por aquilo que Ele determinou, exatamente no grau e dificuldade que Ele determinou. Escute, senhor pequena fé. Jesus chamou Pedro para ele se afogar? Não devemos tentar a Deus, nem nos colocarmos em situações de risco. Lembrem que o próprio Satanás tentou o nosso Senhor Jesus Cristo usando as Escrituras. Mas Pedro, ele não estava tentando o Senhor, ele pediu autorização. Ele estava numa aflição agora e ele pediu autorização. E agora, rapidamente, os senhores pequena fé que me ouvem começam a fazer uns cálculos matemáticos e dizem, agora eu peguei o pastor. Muito bonito o que o Senhor falou até agora, mas eu não pedi para o Senhor para caminhar nesse mar de tempestade e de aflição. Será? Será que não? Vejamos. Você costuma orar? Pode balançar a cabeça. Você esqueceu suas orações? Nós somos bons para esquecer orações.
Você está com dívidas? Você não orou antes de comprar aquilo que comprou? Se deveria ou não fazer tal financiamento? Se deveria ou não adquirir tal coisa? Você está com dificuldades no trabalho? Você não orou pedindo a Deus um trabalho, ou pedindo esse trabalho em especial, ou essa promoção? Você está tendo dificuldade nos estudos? Não foi você que pediu a Deus para ser aceito ou aprovado para estudar tal assunto em tal instituição? Está tendo dificuldade com filhos? Com marido? Com esposa? Você não orou antes de casar? Você não orou antes de ter filhos? Você não pediu filhos a Deus? Você não pediu seu esposo? Você não pediu a sua esposa a Deus? Sim, nós pedimos. Nós pedimos e o que o Senhor disse, vem. Portanto, meus irmãos, nós precisamos lembrar quem é que nos colocou aonde nós estamos. Porque, apesar de nós termos pedido, nós estamos exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos. Então, quem nos colocou nessa situação não foi um tirano cruel, mas o Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que sangrou na cruz em nosso lugar. Nós precisamos entender que aquelas mãos perfuradas jamais nos deixarão afundar e morrer afogados. Senhor, pequena fé, olha para Jesus. Olhe para Jesus. Ele jamais recusará auxiliar os objetos do seu imerecido amor. Ele te amou primeiro. Ele jamais vai recusar os objetos do seu imerecido amor. Pedro não estava sozinho. Jesus estava ali com ele. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco no meio do mar agitado, no meio do vento, no meio das ondas. Ele está com você nas suas dificuldades e ele jamais irá deixá-lo. Ele jamais abandonará alguém que ele resgatou da morte e do pecado. Ele está unido a nós por meio do Espírito Santo de Deus, numa união eterna, indissolúvel. Ele nos ama. Ele nos diz: tende coragem, tende bom ânimo. Eu sou. Não tenho medo. O senhor pequena fé duvidou, em terceiro lugar, porque ele esqueceu quem que o sustentou até agora. Nós devemos nos perguntar: quem que nos ajudou até agora? Lembrar disso vai trazer segurança, consolo e conforto. Veja, Pedro ele estava indo na direção de Jesus por um pontilhãozinho. Não, sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro estava indo na direção de Jesus sobre as águas. Quem que manteve Pedro nos primeiros passos? Pelas leis naturais, quando ele colocasse o seu pé na água e tentasse dar o primeiro passo, ele iria afundar. Mas ele não afundou. E ele não fez isso pelo próprio poder. Não havia poder em Pedro para não afundar. E esse é o ponto. Ele caminhou pelo poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai completá-la. Ele não vai parar pelo meio. Foi Jesus quem nos sustentou até agora. Será que eu não sei quanto tempo você está passando por esta aflição específica que pode estar te incomodando hoje, ou essas aflições, mas tiveram já aflições passadas.
Eu não sei quanto tempo, mas se pergunte, será que aquele que te sustentou até agora, depois de fazer isso por tanto tempo, agora vai abrir mão e deixar? Agora vai virar as costas? Vai dizer, passa mais tarde? Será que o Senhor iria nos deixar na mão, meus irmãos? Hein, Senhor pequena fé? O teu Senhor e o teu Salvador, o fiel e soberano, todo-poderoso, todo bondade e todo amor, vai te deixar na mão? Então por que nós duvidamos? Será que nós já não suportamos coisas muito piores do que o vento e a tempestade que estamos suportando hoje? E quem foi que nos ajudou no passado? Talvez nós suportaremos coisas piores no futuro. E o que nós estamos passando hoje é só uma prova, um teste para nos fortalecer, para nos deixar mais cascadura para algo pior. Mas ainda estaremos exatamente aonde o Senhor quer que estejamos, sendo sustentado por quem? Por Ele. É sempre Ele. É sempre Jesus quem nos sustentou, sustenta e sustentará. A dificuldade de Pedro, meus irmãos, era a mesma, exatamente a mesma desde o princípio. Era a impossibilidade das águas o segurarem, e as ondas e o vento. Por que depois de alguns passos ele duvidou? Hein, Senhor pequena fé? Por que depois de alguns passos nós duvidamos? Aquele que nos ajudou em tantas dificuldades jamais nos abandonaria agora. Nós precisamos lembrar constantemente que jamais estivemos sozinhos, que jamais realizamos alguma coisa sem o auxílio do Senhor. Quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, ele não estava brincando. Nós não afundamos nos primeiros passos em meio à tempestade que estamos passando hoje, porque Ele nos guardou e Ele nos sustentou pelo seu poder soberano. Se começamos a afundar, foi porque nós tiramos a confiança dEle e estamos olhando para os problemas, estamos dando ouvidos para o vento, estamos ficando com medo porque as águas das ondas das aflições estão estourando na nossa face. Se nós quisermos tomar a nossa vida em nossas próprias mãos, nós teremos dificuldades. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. E aquele a quem nós pertencemos é todo amor e todo poder. Por que nós duvidamos? Nós não podemos clamar, Senhor, salva-me. E depois de dizer amém, tomar de volta o problema para nós e tentarmos resolver, tentarmos caminhar aflitos, ansiosos, perdendo o sono, chorando, tentando resolver, fazendo bobagem para resolver, pensando bobagem para resolver e afundando cada vez mais. Pedro aprendeu isso. Depois que ele aprendeu, ele escreveu na sua primeira carta: lancem sobre Cristo todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Algumas traduções diz lançai. E essa palavra é bem interessante, porque a ideia não é simplesmente de jogar, é de arremessar com força, quase como se fosse com raiva, assim, sabe? Pega isso, pega essa aflição e lança para o Senhor. E aí tem um outro termo muito interessante aqui, é a razão do porquê que Pedro fala isso. Porque Pedro aprendeu.
Lancem sobre Cristo todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Não é Ele vai cuidar de vocês, Ele tem nos sustentado até agora e nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos aprender a deixar todos os nossos problemas, ansiedades, desejos nas mãos do Senhor, tendo certeza que não nos faltará nada de bom, tendo certeza que nós receberemos aquilo que é melhor para nós, mesmo que ainda muitas vezes não seja aquilo que nós gostaríamos. Mas o nosso Deus nos cuida como um pai. E você, pai, você, mãe, às vezes seu filho quer chocolate e não é a hora de chocolate. E aí você dá algo que é bom para ele. E aí você dá uma banana. E seu filho te olha com aquela cara, pô, mas não era isso que eu queria. Muitas vezes o que recebemos do Senhor não é aquilo que nós queríamos, mas é aquilo que é bom para nós. A única solução para nós nos libertarmos das preocupações, das dificuldades, das insônias, das lágrimas, das ansiedades, do desânimo, das úlceras, de retomarmos, ter paz, é lançando os nossos fardos sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele está cuidando de nós nesse exato momento. Você crê nisso, Senhor Pequena Fé? Mesmo que você esteja se debatendo nas águas, Ele está te segurando. Você pode estar afundando, mas não afundou, porque Ele está te segurando. E se você crê nisso, então coragem, então tenha bom ânimo, então não tenha medo. Em terceiro lugar, vejamos que o Senhor Pequena Fé e as circunstâncias espirituais. Ele duvidou, primeira coisa, da sua aceitação. O Senhor Pequena Fé pensa assim, e nós pensamos exatamente assim, porque somos Ele. Olha, eu estou passando por tantas coisas. Estou passando por tantas dificuldades. Eu estou com a cabeça tão cheia. O meu coração está tão pesado que eu não tenho mais certeza se eu sou filho de Deus. Eu já tive essa certeza, mas hoje isso parece distante. Por que nós duvidamos? Por que nós duvidamos? Uma das razões que as dificuldades nos levam a duvidar é a consciência de que somos pecadores. Ou o peso de muitos pecados passados. Ou porque cometemos determinado pecado que julgamos imperdoável. Ou porque temos voltado sempre ao mesmo pecado. Ou porque estamos em determinada situação aflitiva como consequência de um pecado. Então nós pensamos assim, este meu pecado prova que eu não sou crente. Senhor Pequena Fé, é verdade que você, tanto quanto eu, você é o pior dos pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Isso é um fato, a gente não vai discutir isso. Os nossos pecados provam que nós somos piores do que nós podemos imaginar. Nós sabemos que somos maus, mas nós nem imaginamos quão maus nós somos, porque nós não conseguimos entender a profundidade dos nossos pecados. Veja, para nós, os nossos pecados são grandes, mas aos olhos de Deus, eles são enormes. E agora eu te dei um anticlímax, porque você pensou que eu ia dizer que aos olhos de Deus eles eram pequenos. Não são pequenos,
eles são enormes, eles são hediondos, eles são asquerosos. E o que nós podemos fazer? Nada. Nada. Nós não podemos fazer nada. A única coisa que podemos fazer é olhar para Jesus. O Senhor nos diz lá em Isaías 45, olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, olhe para o Salvador. Você ainda sente o vento do pecado, da culpa ou da consequência do pecado? E você acha que porque você sente ainda a consequência do pecado ou o peso da culpa do pecado, você não foi salvo? Imagina o ladrão da cruz. O ladrão está pendurado na cruz, está morrendo como consequência do seu pecado. E ele não podia fazer absolutamente nada para se salvar. Mas ali, naquela situação, morrendo por causa do seu pecado, ele olhou para aquele homem ao seu lado, que estava também numa cruz, que estava também ensanguentado, moribundo. Mas ele confiou neste homem. Este homem garantiu a ele que hoje ainda ele estaria no paraíso. Hoje, meus irmãos, aquele homem que esteve moribundo numa cruz e morreu nela, ele tem todo o poder nos céus e na terra, entronizado à destra do Pai. Olhe para ele. Senhor, pequena fé, olhe para ele. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Embora os nossos pecados sejam enormes, Cristo é maior, Cristo é mais poderoso do que eles. Será que nós ousaríamos pensar que os nossos pecados são mais poderosos do que Cristo? Será que nós ousaríamos pensar que diante de Deus a nossa culpa seja maior do que a retidão de Jesus Cristo? Será que nós cremos num Jesus tão apequenado a ponto de imaginar que os nossos pecados poderiam vencê-lo? Mas talvez o seu problema não seja se sentir muito pecador. Seja o oposto disso. Talvez você esteja se sentindo endurecido. Nós vivemos momentos assim. As dificuldades às vezes nos fazem olhar para o nosso pecado. E às vezes, passando por um tempo nas nossas dificuldades, nós começamos a ficar cínicos. E começamos a endurecer. Parece que nós não sentimos mais incômodo pelo pecado. Parece que não há mais lágrimas em nós por causa daquilo que nós fizemos. E sabemos que é errado. Sabemos que é pecado. Sabemos que Deus abomina. Mas a lágrima não vem. Parece que não tem mais peso. Nós olhamos para os outros e nós pensamos como são piedosos, como são tementes a Deus. Mas eu não sinto nada disso. Meu coração é duro. Meu coração talvez seja mais duro que o solo da parábola e o evangelho não penetra mais. Ou talvez o evangelho até penetrou, começou a crescer, mas o calor do sol das aflições fez com que secasse essas primeiras afeições espirituais. Essa dureza e dificuldade para orar, então, só podem significar uma coisa. Eu não sou salvo. Eu me enganei. Eu me enganei. Talvez você esteja vivendo aquilo que os puritanos chamavam de noite escura da alma. E eu vou dizer para os senhores, é um lugar terrível para viver. Por experiência própria. Talvez durante muito tempo nós tenhamos vivido uma primavera com o Senhor.
aquilo que eles chamam de primeiro amor, uma primavera florida e ensolarada, parecia que havia música no fundo. Mas agora, isso passou. E se não for o outono, onde as folhas estão caindo, é um inverno frio, úmido e mortal. Parece que as coisas são mecânicas. Parece que, eu tenho que orar, eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ler a Bíblia, eu vou no culto porque eu tenho que ir no culto, vou tomar a ceia porque, tenho que tomar a ceia. De novo, Senhor Pequena Fé, a sua perspectiva está errada, você está olhando para causas secundárias, imaginando que Jesus o abandonou. Observe, não é o sentimento reconfortante da presença de Cristo que assegura a nossa salvação, mas o que assegura a nossa salvação é a sua encarnação, morte e ressurreição. Cremos nisso? Cremos nisso? Olha o que João escreveu na sua primeira carta. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós às vezes não sentimos que somos cristãos, mas nós não somos cristãos por causa de sentimento, mas por causa daquilo que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. Não podemos buscar segurança e conforto onde não poderão ser encontrados, seja em nós mesmos ou em nossos sentimentos. Repito, o cristianismo não é aquilo que sentimos. E se nós buscarmos paz no lugar errado, nós jamais iremos encontrá-la. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, fixos naquele que perdoa todos os nossos pecados e perdoa porque ele levou sobre si e pagou o preço de cada um dos nossos pecados. Será que nós cremos na promessa daquele que não pode mentir? Veja o que ele diz. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Senhor, pequena fé, o teu Salvador jamais te lançará fora. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Não devemos olhar para os nossos problemas, não devemos olhar para os nossos pecados, não devemos ouvir as acusações do diabo ou da nossa própria carne. Não podemos ouvir os nossos próprios sentimentos. A nossa fé e a esperança somente serão mantidas enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus, crendo na sua fidelidade, tendo total confiança nele, mesmo no meio da mais terrível tempestade. Mesmo afundando. Nós não podemos olhar para nada, nenhuma outra coisa que não seja Cristo. Cristo. Cristo sangrando, Cristo moribundo, Cristo morto, Cristo ressurreto, Cristo exaltado, Cristo intercessor, Cristo Rei dos reis, Cristo Senhor dos senhores. Mas o senhor pequena fé duvidou da sua perseverança. Ele pensou, eu vou acabar desistindo. Eu vou perecer, o meu coração não vai aguentar. Eu não tenho fé suficiente. Eu não consigo passar um dia sem pecar. Eu vou afundar, eu não vou conseguir atravessar essa tempestade. Senhores, se a nossa salvação e perseverança dependesse de nós mesmos, nós estaríamos perdidos. Não podemos tirar os olhos de Cristo. Repito, quem nos sustentou desde o nosso primeiro passo até hoje foi Ele. Quem nos preservou? Somos nós que seguramos a mão do Senhor ou é Ele quem nos segura? Evidentemente, a graça divina que nos sustentou até hoje
pode sustentar quanto tempo for necessário, até o dia em que entrarmos na glória. Aquele que começou a obra vai terminar, vai continuar trabalhando até o fim. O nosso Deus não é órgão público. Não existe obra divina pela metade. Não existe projeto divino inacabado. Nenhuma de suas promessas cairão por terra ou afundarão no meio dos nossos problemas. Todas elas jamais deixarão de se cumprir, serão cumpridas. Nenhum filho de Deus adotado em Cristo será expulso da mesa do Pai. Deus escolheu nos amar imerecidamente, eternamente, desde antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que jamais houve um dia que Deus não te amasse. E sabe o que isso significa? Que jamais haverá um dia em que Ele deixará de te amar. É absurdo imaginar que Jesus possa salvar alguém e essa pessoa depois se perder, afundando nas suas dificuldades. Jamais. Claro, aquele que perseverar até o fim será salvo, é o que a palavra diz. Contudo, somente aqueles que foram salvos perseverarão. E somente vão perseverar porque o Senhor está preservando eles. Das mãos dele, ninguém pode tirar. Então, por que duvidamos? Não temos boas razões para crer? Repito, Deus deu algum motivo para que nós duvidássemos dele? Temos fé? Pode ser pequena, mas é fé. Então creia. Não precisa de muita fé. Não precisa sentir. Afirmemos junto com Paulo: estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Por fim, o senhor Pequena Fé duvidou que fosse filho de Deus. Isso está intimamente ligado a tudo que nós falamos hoje. O senhor Pequena Fé duvida ser realmente um filho de Deus. Ele duvida que tenha sido salvo. E o problema é o mesmo. Ele duvida porque não está olhando para Cristo, mas está olhando para a impossibilidade de alguém ser salvo. E o fato de estar afundando em dificuldades não ajuda. Contudo, se nós quisermos saber se somos filhos de Deus, nós devemos olhar para Cristo, para o alvo da fé, não para nós mesmos, não para os nossos corações, não para os nossos sentimentos, não para a criatura falha, mas para o Criador perfeito e todo-poderoso. Não imaginemos possuir alguma coisa que possamos oferecer para Cristo. Foi Ele que veio até nós, foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que quis derramar o seu amor sobre nós, derramando o seu sangue para nos reconciliar com o Pai. Ele não precisa de nada que nós temos, nem das nossas boas obras. O Redentor, o Criador, é o doador de tudo. Sendo assim, tudo aquilo que falta para você pode ser encontrado e será encontrado somente nele. Ele é a fonte. E quando nós vamos numa fonte de água pura, nós não vamos levar água para a fonte. Nós vamos à fonte para pegar, para buscar água. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus não apaga o pavio que somente fumega. Se nós estivermos afundando, é Ele, somente Ele, que pode nos segurar e nos puxar para cima.
Você ainda pode dizer: mas eu não consigo acreditar que Jesus pode salvar um pecador como eu. Mas por que não, Senhor pequena fé? Ele salvou pecadores piores do que você. Apenas vá a Ele, apenas olhe para Ele. Não ouça os ventos afirmando o contrário, nem as ondas querendo te afundar. Não olhe para o seu interior. O Evangelho é aquilo que Cristo fez por nós, não aquilo que nós devemos fazer para Cristo. Ah, pastor, mas eu não sinto que sou filho de Deus. Falta tanta coisa. E aí o apóstolo João nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor, pequena fé, olhe para Cristo, creia em Cristo, espere em Cristo e tenha bom ânimo. Ele é o grande, eu sou. Quero fazer algumas aplicações desse texto. Pensei até em cortá-las, mas vou fazê-las. Primeira aplicação: o Senhor pequena fé inclinado a olhar para os lados. Eu falei que esse ia ser o refrão desta manhã. Nós somos inclinados a desviarmos os olhos de Jesus e olharmos para as ondas, sentirmos o vento e então temer, e então afundar. Nós dizemos: eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais a minha enfermidade, eu não aguento mais as minhas dívidas, eu não aguento mais a minha depressão, eu não aguento mais trabalhar somente para sobreviver, eu não aguento mais viver sozinho, longe do meu pai, longe do meu filho, longe do meu cônjuge, que morreram ou foram embora. Eu não aguento mais o meu pecado. Será que essas coisas são maiores que Cristo? Quem que te sustentou até agora? Nós precisamos ter uma perspectiva correta. Não olhar para as dificuldades, mas para o Senhor e clamar: Senhor, salva-me. Segunda aplicação, nós vemos que a habilidade do Senhor pequena fé não ajudou. Pedro era um pescador experiente, sabia nadar, mas a habilidade dele em nadar não ajudou. E assim nós aprendemos que as nossas habilidades não podem nos salvar. O Senhor pode até se utilizar delas, mas não serão as nossas habilidades que irão nos salvar. Nem a nossa habilidade em resolver problemas, nem em negociar, nem em comprar, nem em vender, nem em ensinar, nem em amar, nem em construir, nada disso vai nos salvar de afundar. Somente Jesus. Outra aplicação. Há uma admoestação aqui à perseverança para os temerosos. Nós estamos com medo da tempestade atual? Persevere. Veja, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para remover uma montanha de temores. Ouça o Salvador, tenha bom ânimo, ele diz, não tenha medo. Há também uma exortação à confiança para aqueles que estão cansados. Estamos cansados de nos debater, estamos cansados de afundar. Confie nele. A sua fé pode ser pequena, mas ela te trouxe até aqui no poder do Espírito Santo. Ele vai terminar a obra que ele começou e ele não vai parar até ser formada em nós a imagem de Cristo Jesus. Então clame: Senhor, salva-me. Há aqui um consolo e segurança para aqueles que estão fracos. Nós nos sentimos fracos e afundando. A nossa segurança está em Cristo. Cristo. Ouça Jesus: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não há nada maior do que Cristo.
confie nele. Há um chamado aqui também à esperança para aqueles que não creem. Se você não crê em Jesus Cristo, pergunte, por que não? Você precisa de uma prova para crer? E por que você não precisa de uma prova para duvidar? Não acreditar é tão louco quanto acreditar, como eu disse no começo. Lembre-se de tudo que nós falamos nesta manhã e arrependa-se da sua incredulidade. Olhe para Jesus, o Salvador, creia e clame, Senhor, salva-me. Aprendemos aqui, sétima aplicação, uma oração perfeita. Nas dificuldades, quando nós estamos afundando, parece que as palavras fogem de nós. E muitos pensam que Jesus está interessado em orações rebuscadas, mas ele está interessado em orações sinceras. Observe a oração de Pedro. 2 palavras, Senhor, salva-me. Elas são maravilhosas. Elas reconhecem que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e que Ele é o Salvador, porque ninguém pode mais nos salvar. Quando em aflição, nos momentos que nós estamos passando, imitemos essa oração com fé, clamando, Senhor, salva-me. Note que o socorro foi imediato. Quando nós vamos ler o texto, qual é a primeira palavra após a oração de Pedro? Imediatamente. Que doçura, que glória e graça. O socorro do Senhor é imediato. Antes dele censurar a pequena fé de Pedro, Jesus o livrou do perigo. Meu irmão, minha irmã, ele não vai demorar. Ele pode até permitir que o problema que você está vivendo dure um pouco, mas no momento certo ele aparecerá e estenderá a sua mão nos salvando. Portanto, confiemos e clamemos, Senhor, salva-me. Note que o Senhor Pequena Fé voltou a andar sobre as águas. Essa aplicação é interessante. Não é maravilhoso isso? Mesmo que nós tenhamos pouca fé, nós podemos andar sobre as tempestades quando nós estamos junto com Jesus, porque Ele nos auxilia. Observe, a tempestade e o vento só cessaram quando eles subiram no barco. Até então, continuou soprando na face de Pedro. Ele andou agora com Jesus até o barco. O cristianismo, meus irmãos, não é um mar de rosas. No mundo nós teremos aflições, mas nós devemos manter os olhos em Cristo, crendo e clamando, Senhor, salva-me. Última aplicação. Nós temos aqui uma garantia de salvação. Meus irmãos, Senhor Pequena Fé, muitas carcaças serão arrastadas até as margens do mar da vida, que perderam a sua vida no meio das tempestades e afundaram, foram tragadas pelas águas profundas da dúvida, foram derrubadas por ondas e ondas de problemas, foram desequilibradas por ventos de aflição. Mas jamais será o corpo do Senhor Pequena Fé. Porque mesmo que a sua fé seja pequena, é fé. Porque a base da sua fé não é ela em si mesmo. A base da sua fé não é ele mesmo, mas o objeto da fé, Jesus Cristo, Todo-Poderoso. A nossa fé tem fundamento em Cristo e não tem fundamento nenhum duvidar dele. Não crer é mais louco do que crer. Portanto, meus irmãos, creiamos e clamemos, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus.